Desde que o país proibiu a domesticação de animais silvestres há 16 anos, os tribunais têm sido procurados por pessoas que não querem se desfazer dos bichos de estimação. A maioria dos processos envolve aves, muitas retiradas da natureza há décadas. E é por causa dessa característica que a Justiça tem aberto exceções. Duas delas você conhece agora nessa reportagem de Marcelo Magalhães e Adeilton Oliveira. Este papagaio faz parte da família Muraro, que mora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A convivência já dura 38 anos. Isto aqui aconteceu um dia que eu cheguei de viagem em Caxias e tinha um nordestino. E ele tinha papagaio dentro da caixa, que ele tinha trazido para um amigo dele. Mas chegou em Caxias, ele não conseguiu achar. Aí diz ele, eu não vou levar ele de volta, né? Eu olhei, digo, tu dá ele para mim? Leva. A intensidade do relacionamento aparece em detalhes que vão muito além dos cuidados e do tratamento dado a um bicho de estimação. Sempre comigo, sempre todo dia conversando comigo, fico brava, resmungo com ele, o dia inteiro. Se eu vou lá para dentro, ele vai junto, onde eu vou ele vai, nos quartos, por tudo, onde eu vou ele vai, passa embaixo da cama e vem pro lado, lá onde eu tô arrumando a cama, ele vai, onde eu vou ele vai estar atrás. Só tem um problema, papagaio é animal silvestre e a regra é clara, manter um deles em casa é crime. A Lei 9.605 de 1998, que trata do tema, proíbe a guarda sem autorização do IBAMA. A multa para os infratores varia de R$500 a R$50 mil. O fiscal lavra o auto, esse auto ele é homologado, ele é julgado, há momento de recursos administrativos aqui e, nesse meio tempo, o animal pode ser retirado ou deixado com o infrator como fiel depositário, até o julgamento final do auto de infração. Mas a ameaça de multa e até de processo parece não impedir a prática, que não se restringe aos papagaios. Aqui no Rio de Janeiro, a 1.400 quilômetros de Caxias do Sul, um caso semelhante ganhou destaque. Uma arara como esta, da espécie canindé, vivia há 28 anos em uma casa na zona norte da cidade. Fiscais do IBAMA estiveram no local e recolheram o animal. A dona da arara ficou tão desesperada que contratou esta advogada, na tentativa de conseguir a posse definitiva da ave. A questão dela era depois a gente descobrir aonde tinha ido a arara, porque ninguém informava onde é que está a arara. Quer dizer, eu precisava fazer alguma coisa judicialmente, mas eu precisava saber exatamente onde estava a arara. A arara veio para este centro de triagem de animais silvestres, administrado pelo IBAMA, em Seropédica, na Baixada Fluminense. É uma unidade que desenvolve programas de reabilitação. Quando a soltura no habitat natural não é possível, mantenedores cadastrados, zoológicos ou criadouros científicos são autorizados a receber o animal. A chefe do Núcleo de Biodiversidade do Instituto revelou que, por ano, cerca de 100 araras canindés são trazidas para o local. A maioria é resgatada em operações de combate ao comércio ilegal, um dos braços do tráfico de animais. A gente tem o tráfico de animal naquelas regiões que a gente localiza e determina como regiões pobres, né, de baixos recursos. Então, assim, que a pessoa, normalmente ele mexe com agricultura, enfim, está ali próximo. Então, ele faz aquilo como um complemento da renda dele. Ele vende animal, então, normalmente vende na estrada, né, assim, para caminhões, ônibus, enfim. O ideal seria combater esse problema na raiz. Principalmente mudar essa questão dessa cultura da população, educar para saber que tal procedimento está errado e evitar que isso aconteça com tanta frequência. E um dos passos fundamentais para isso seria uma fiscalização efetiva. Aqui no Rio Grande do Sul, a realidade é semelhante. Após as operações, os animais são encaminhados para criadouros como esse, que fica a 35 quilômetros de Porto Alegre. Aqui, dezenas de pássaros resgatados pelo IBAMA começam a ser tratados. A meta é criar condições para que eles possam ser devolvidos à natureza.
Este viveiro é o viveiro de passarinhos, né? A gente chama de viveiro de passeriformes. Esse viveiro ele tem a função de reabilitação de voo. Então, o local da alimentação dos passarinhos é trocado e faz com que essas aves voem para cima e para baixo, fazendo com que a musculatura deles seja reforçada para poder depois eles voltarem para a natureza. A fase da readaptação pode durar meses, dependendo do estado do animal. Para garantir o sucesso do tratamento, nenhum detalhe é esquecido. A alimentação correta, por exemplo, é fundamental para garantir que a ave possa voltar a viver livre na natureza. Frutas, grãos, sementes assim em geral, tentar fazer a dieta mais próxima que eles teriam na natureza, né, para não alterar muito as funções dele, manter sempre o silêncio, né, uma certa distância, não deixar as pessoas fazerem muita movimentação para que eles não fiquem nervosos e manter sempre, né, as áreas de cobertura para eles terem refúgios de sombra e espaço para que eles possam dar, né, uma movimentada. Esse espaço do Centro Conservacionista chama a atenção. Aqui, centenas de gaiolas que um dia aprisionaram aves silvestres ficam expostas aos visitantes. A ideia é usar a imagem para alertar as pessoas sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Só no ano passado, mais de 500 animais recuperados pelo IBAMA foram encaminhados ao centro de recuperação. A cada 10 animais apreendidos na natureza, vão chegar para o criatório conservacionista um animal só. Ou seja, todos os animais que a gente está vendo aqui hoje, tu tem que multiplicar isso a nível de natureza. O que foi retirado da natureza é 10 vezes maior do que tu está vendo aqui dentro do criatório. São animais que alimentam o tráfico e que, em muitas situações, têm como destino casas de família. A realidade mostra que, nesse processo, muitos são maltratados, mas também há os que viram os xodós de casa, como as duas aves mostradas nessa reportagem. Nos dois casos, os donos foram à justiça para não perderem os animais. Lá no Rio de Janeiro, tanto em primeira quanto em segunda instâncias, a Justiça Federal decidiu que a arara deveria ficar com a família. É que não existia registro de maus tratos ou a intenção dos criadores de obter lucro com o animal. Aqui no Rio Grande do Sul, a vitória também foi da família Muraro, que garantiu o direito de continuar com o papagaio. Assim como no caso da arara canindé, o entendimento da justiça foi que seria mais arriscado devolvê-lo ao meio ambiente do que permitir que ele seja criado como animal doméstico. Se nós tirássemos dele o animal e devolvêssemos para o IBAMA, depois eventualmente ele ganha essa ação, o animal retorna para ele. Então, para evitar todo esse transtorno para o animal, se optou pelo que o animal ficasse com ele. Para fazer essa opção também se levou em consideração os 30 anos que o animal estava com a família, né? Então é um tempo muito grande para ser desconsiderado. Junto a isso, ele produziu uma prova inicial, uma prova do começo do processo bastante razoável, de que o animal vem recebendo cuidados veterinários, que o animal está sendo bem tratado, que há um local específico para o animal, que a alimentação do animal é controlada. Apesar de ainda existir a possibilidade de recurso por parte do IBAMA, em casa, a sensação é de alívio. Foi a maior felicidade e o melhor dia da minha vida. Só teve meu bichinho comigo, né? O senhor chegou em casa, o que o senhor disse para ele? Digo, Rico, agora tu é meu. Tu não sai mais daqui.